Olá, gente, satisfação. Nosso debate de hoje, que na verdade não vai ser bem um debate. O Williams Will Ferreira, ele está em férias, curtindo Fortaleza, e convidada especial a jornalista Angélica Albuquerque, que é assessora de imprensa da comunicação do Concórdia Atlético Clube. Agradeço, tu teres aceitado o convite, Angélica. Eu que agradeço, poder estar aqui, falar um pouquinho do trabalho, também falar um pouquinho sobre o futebol brasileiro, um bate-papo legal. Tenho certeza que vai ser uma experiência bem divertida. Você está em que fase do jornalismo? Eu estou no 7º período, no último ano do curso, são 8 períodos, eu estou no 7º. Já preparando o TCC, então? Já estou preparando o TCC, eu não sei se eu posso dar um spoiler aqui. Gostaria. E vou desenvolver... Não é sobre o sublinhado? Não. Ah! Mas pretendo desenvolver um site, que nesse site vai ter uma grande reportagem sobre os 20 anos de história do Concórdia. Então, assim, a gente vai abordar muita coisa bacana e com certeza vai ser algo pro torcedor, uma experiência diferente, uma experiência imersiva nesses 20 anos de história, porque são 2 décadas, É tempo, a gente tem história boa pra contar e eu tenho certeza que vai ser bem legal. O Concórdia Atlético Clube, né? Isso, o Concórdia Atlético Clube. Inclusive que foi homenageado na sessão da quinta-feira na Câmara de Vereadores do Sublinhado, esteve lá, enfim, e o pessoal da direção, uma moção de aplausos, aliás, salutar, parabéns aos vereadores que fizeram isso. Angélica, tem a nossa chamadinha aí, que ficou por alguns minutos no ar aí nas nossas plataformas, e agora, como é que é a lida da assessoria de imprensa de um clube profissional? É fácil, é difícil? Não sei se... Eu tô perguntando pra ti, Pra outras pessoas, em outros clubes é diferente. Eu acho que fácil nunca vai ser, Mas é tudo aquilo que tu faz com amor, tudo aquilo que tu faz com dedicação, ele acaba se tornando prazeroso. Eu acho que é isso que eu posso dizer. Hoje eu posso dizer que eu tô realizada, que eu faço o que eu gosto, no lugar que eu gosto de estar. Então, assim, claro, é cansativo, é difícil, é corrido. Em dia de jogo eu não paro um minuto. Quem me vê no estádio vê que eu tô o tempo todo pra lá e pra cá. No treino também eu tô pra lá e pra cá o tempo todo. Sempre que eu tô no clube eu tô em ativa, Tô sempre caminhando muito, correndo atrás de coisa, mas é muito prazeroso, principalmente quando os resultados vêm. O momento mais tenso é dia de jogo? Do dia profissional de jogo mesmo? Do profissional. Não, da base também. Sim. Da base também, a gente fica nervoso com a base, com o profissional, mas eu digo que assim, pontos corridos o jogo ainda é um pouco mais tranquilo, mas quando tem aquela tensão do mata-mata... Mas eu digo assim, aí em relação à presença da imprensa, local, da imprensa de fora, talvez o jogo profissional ali, ele... o jogo profissional... Ele te dá mais, tem mais missões a fazer, principalmente no jogo que vem mais imprensa de fora, Porque o pessoal da cidade a gente já conhece, a gente já tem uma boa relação, o pessoal da Rural, o pessoal da Massa, que agora estão transmitindo os jogos, eles já têm o seu espaço, já tem o seu ponto lá na cabine, então a gente não precisa tanto estar fazendo esse direcionamento. Mas agora ajustar a vinda de pessoas de fora tem que estar, desde ajustar a internet para eles. A internet geralmente eles mesmos trazem a sua internet, pegam emprestado, mas assim, a gente tem que fazer uma distribuição das cabines para que todo mundo seja alocado de forma boa, que todo mundo tenha um espaço bom para transmissão. A gente sabe que a nossa parte das cabines ainda está em obras, não está 100% completa, mas a gente tem que sempre tentar dar o melhor dentro do nosso possível, Dentro do que a gente tem hoje, da estrutura que a gente tem hoje, tem que preparar, tem que separar. Eu gosto de colocar, o nome de cada veículo, identificar. Pra... Agora, muita coisa está sendo organizada e foi organizada nos últimos anos pelas federações, pela confederação. E a gente às vezes xinga, acha que é muita exigência, mas na verdade é organizacional, Começando, e já não é de agora, a questão de divulgar, porque os técnicos têm que passar entre clubes uma hora antes as escalações, isso já tira atenção para vocês também, Sim, é geralmente o que é feito. E outras coisas... perdão, te cortei. Não, vai lá, é mania feia. É dois jornalistas aqui, vai lá. Eu preparo o material, com antecedência, geralmente umas 3 horas antes do jogo a gente deixa tudo pronto. Aí ali no estádio, geralmente uns 1h30 antes eu imprimo as escalações, tanto as que vão para a imprensa quanto as que vão ser trocadas. É trocada entre os assessores passam para suas comissões, quando os assessores estão presentes, quando a gente não tá... O Wilton gentilmente faz esse papel quando eu não estou junto, agradecer o Wilton também. E aí é disparado uma hora antes em todas as redes sociais do clube. Dentro dessa organização,
os repórteres, principalmente de campo, já estão sabendo o que pode, o que não pode. Geralmente o pessoal, né, que acompanha o dia a dia do clube já sabe mais ou menos o que tem que fazer, até as limitações, é tudo estabelecido. E aí isso, né? Não é com você daí, né? Não, porque essa questão vem de cima para baixo, né? Quando tem um campeonato, vem as diretrizes de imprensa do campeonato, né? Se for da federação, vai estar no site da federação. Se for da CBF, a gente vai encontrar também na CBF. Geralmente tem uma pilha. É verdade que repórter não pode usar guarda-chuva? Depende. Depende do campeonato? Depende do campeonato. Eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano... Sim, claro, isso aqui é informal, né? Pelo que eu tenho de cabeça, no Catarinense podia usar guarda-chuva transparente. Uhum. Aquele guarda-chuva que não tem nenhuma logomarca, não tem nada. Antigamente eu acho que até usavam. Não pode estar lá Bar do Feijó escrito. Não, isso aí não pode. Até teve um jogo que tava chovendo e eu fiquei de guarda-chuva por lá. O delegado da partida autorizou, tudo mais, né? Eu falei que eu tinha lido nas diretrizes. A gente tem que ficar de olho também nessas coisas, né? Andar com o regulamento embaixo do braço é interessante. Não, mas é isso aí, eu tô aprendendo aos poucos a não é aceitar, a entender e aceitar. Não pode ser a casa da mãe Joana, né? Esses dias falaram, mas bermuda não pode. Eu falei, tudo bem, vamos organizar, né? Eu não acho que não gente... pode, mas fica mais bonito, né? Tem também essa questão organizacional. Eu tenho uma dificuldade com algumas palavras muito compridas. Eu também. A gente vai ajustando. Eu vou dar um pulo aqui já. Só assim, falando em cabines de imprensa, lembrar, né, que o setor de imprensa, Carlos Augusto Padilha. Isso é uma das coisas que mais marcou ali na tua carreira em relação à lida com profissionais, o falecimento do Gugu. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis. A gente tinha uma relação com ele, relação boa, relação às vezes, né, dentro dessa questão toda de organizacional, o Gugu era uma pessoa bastante assim, a palavra também não vem agora, né? Mas... Ele era uma pessoa querida por todos. Mas ele queria tudo muito certinho, como a gente quer também, né? E às vezes dava umas rugas, né? Sim. Mas é saudade, né? Nossa. Eu lembro que um dia antes do acidente, o Gugu me ligou, a gente conversou por alguns minutos sobre a internet da cabine dele. E essa é uma das Porque coisas... tava pra estrear as cabines, ajeitar as cabines novas, né? E aí ele ia emprestar pro pessoal que não tinha conseguido internet, ele não ia transmitir o jogo, mas ele ia emprestar e a gente tava combinando como é que a gente ia fazer, né? Até pra eu dar uma olhadinha em como ia acontecer. E a gente conversou assim, bem tranquilo. O Gugu sempre foi uma pessoa que sempre me tratou muito bem. Eu tenho um carinho muito especial pelo Gugu. O que é o destino, né? O Gugu trabalhando sobre cabines com vocês, para tentar para a web positiva dele ainda um local melhor, no novo espaço ali, enfim, né? E acabou tendo este espaço, uma placa com o nome dele, que é uma homenagem sensacional. Muito digna, né? Uma pessoa que por muitos anos esteve presente, a gente sente falta, com certeza faz falta, né? Um abraço pro Guilherme e pra Vitória, os filhos, se estiverem nos assistindo. Vamos pular aqui pra viagem pra Paraíba, porque você foi em algumas outras viagens aqui mais próximas, não? Nos jogos em Chapecó, eu ia para Chapecó, ficava no apartamento que eu tenho alugado lá por conta da faculdade, e aí eu estava presente no jogo. Mas assim, não tinha vivido essa experiência de concentração. Foi logo pra Paraíba. Foi logo pra Paraíba. Eu fiquei sabendo depois do itinerário, eu até coloquei um mapinha no sublinhado errado, que eu coloquei o itinerário ônibus a Chapecó, Chapecó a São Paulo a Recife, né? E o ônibus de Recife a João Pessoa. Mas na verdade vocês foram de ônibus a Chapecó, de Chapecó a Florianópolis de avião, é isso, né? A gente teve duas. Saíram duas comitivas, dá pra gente dizer assim. Eu fui a Curitiba a gente foi ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro a gente foi a João Pessoa. Foi de ônibus a Curitiba? De van, a gente foi uma van, eu, Jonas, Segala, Luciano, o Edson, preparador de goleiro. Os jogadores já foram a Florianópolis, né? Chapecó, Florianópolis. Eles foram Florianópolis, aí Florianópolis, São Paulo, Recife, e aí no outro dia só eles foram de Recife a João Pessoa. E deu tudo certo pra ti na viagem, assim? Pra mim, sim. Foi super Economizou tranquilo. Nos aeroportos, porque é facada, né? A gente tem que se alimentar, né? O pão de queijo, quanto é que é o pão de queijo? Eu não sei, mas eu paguei R$18 numa coxinha. Aonde? Curitiba. No aeroporto já. No aeroporto de Curitiba. Afonso Pena, se não estou enganado. Isso aí. Né? E aí já em Guarulhos... Só pra não ofender o pessoal de São José dos Pinhais. Isso, São José dos Pinhais. Não tá lendo aí. Aí... Em Curitiba não, em Guarulhos a gente comeu um cachorro quente. Já achei mais barato, R$25 um cachorro quente. Pelo tamanho eu achei mais barato, mas a coxinha é R$18. Era um colchão, você não pode, não, né? Era uma coxinha normal. Era uma coxinha menor do que tem as padarias aqui. Mas eu tenho que falar meu bordão aqui, credo, vó. R$18 a coxinha. Mas, né, a gente tinha parado de tomar café, era umas 5 horas da manhã.
General Carneiro, acho que foi até antes de General Carneiro, num posto. E aí não tinha comido nada, era quase 11 horas da manhã, né? A gente tinha ido uma viagem até Galeões, até no Rio de Janeiro. E aí tinha que botar a comida pra dentro, né? Saco vazio não para em pé, aí... Galeão, né? Galeão. Então tá. Mas na Paraíba eu soube que alguém tomou um queimão lá. Na areia da praia? Na praia. João Pessoa tem um litoral, uma orla boa ou é uma cidade vizinha? Não. João Pessoa mesmo? A gente ficou num hotel que assim, atravessava a rua, tava na praia. Uhum. Porque tem algumas capitais lá, claro, que eu sei, são da orla, mas o pessoal diz, mas a praia boa não está exatamente na capital. Mas não, Pessoa, a praia era bem boa, assim, eu gostei. Mas o que houve lá? Que horas foi? Meio-dia? Não, era 8 horas da manhã. Mas como assim? Aí, assim, o sol nasce perto das 4. Então, assim, 8 horas da manhã ele já tá lá em cima. Tá pino. E ele é um pouquinho mais, eu considero um pouco mais forte que o sol daqui. Eu passei bastante protetor solar aqui no rosto e no meu pescoço, né? No braço não passei nada, nem aqui atrás. E aí eu fui com uma camiseta, assim, com uma camiseta e com calção, né? Uma roupa de academia, Sim. Fazer uma caminhadinha na praia, 8 horas da manhã. E aí eu puxei pra cima, assim, a blusa, e aí daqui pra baixo, e onde eu tava com o meu calção, aqueles shorts de academia, sabe? Levei. Tô com aquela marquinha de colono que a gente Na verdade, tu reforçou o uniforme do Concorde ali, vermelho e tal. Não, e olha que eu pra me queimar precisa ser um sol, assim, tenho dificuldade pra me queimar, não é algo que acontece com frequência. Mas chegou a dar tremor de frio à noite? Nada, não. Foi só depois descascou, ficou vermelho. Mas a gente passa um hidratantezinho ali e mete ficha. Mas o principal da Paraíba foi aqueles 2 chutaços, né? No começo do jogo dos jogadores do Botafogo. Eu falava na transmissão, claro que tu não pode entrar nisso, fala por mim agora porque tu é assessora. Falar, pelo amor de Deus, tem que marcar esse número 5, ele vai fazer um gol daqui a pouco. Eu falei na transmissão. Quem pegar a transmissão que eu fiz na Rural, nós não viajamos, foi por tubo, né? Serviço especial, pra quem não sabe. Eu dizia, marquem 5 e chegue em cima desse 5, ele tá louco pra fazer um daqui a pouco. E aquele de falta, vou te dizer um negócio, não tem prêmio Puskás de falta, né? Não. Mas teria que ter aqui golaço de falta. Pois méritos total, o jogador acertou, foram 2 chutaços, assim, até conversando com o Vila, ele falou, se eu fosse 2, quem sabe, mas... Mas assim, então, eu sei que eu não posso te comprometer, assim, mas pelo você estava com a delegação, principalmente com os diretores, o que eu acredito que, claro, 4-0 ninguém quer tomar, mas acho que o Concórdia saiu de cabeça erguida, né? Eu acho que só da gente estar lá. Claro. Entendeu? Só da gente estar lá, da gente ter conquistado o que a gente conquistou, ter passado da Ponte Preta, que é um time tradicional, dentro da nossa casa, pra nossa torcida, já foi um baita presente. A gente escreveu história, chegar numa segunda fase, apesar da derrota, é histórico. Né? Foi a primeira vez do clube na Copa do Brasil, primeira vez passando de fase. A gente atravessou o país para jogar. Então, e o Botafogo, ele está num patamar mais eles trouxeram o Zago, né, agora para Sim, treinar, um baita treinador. Eles têm uma SAF forte que está investindo dinheiro. Mas claro, a gente tem aquele sentimento de que dá. Mais alguma coisa da viagem à Paraíba que precisamos saber? Tudo certo. Então, tá bom. O que vai em viagem fica em viagem, né? A gente sempre fala isso aí. Mulher do futebol, você é uma mulher do futebol. Sou uma mulher do futebol. Você é uma mulher, parabéns por isso, porque eu gosto muito, eu não tô querendo fazer grau contigo, porque é uma coisa que eu externo faz muito tempo. Eu gosto da mulher na arbitragem, eu gosto da mulher na crônica esportiva, eu assisto futebol feminino. Eu gosto. Eu assisto, você tem que sentar esse futebol feminino, não é exatamente como tu tá ali vendo um outro esporte, não. Mas você tá vendo uma outra potência. E a gente, assim, não dá pra deixar de destacar que a seleção feminina agora venceu os Estados Unidos, né? Que é uma potência do futebol mundial. Um amistoso, né? Um amistoso. E assim, né, parabéns pras meninas. Claro que não sei se esse vídeo vai chegar até elas, né? Quem sabe. Mas os Estados Unidos é uma baita de uma potência, campeã de Copa do Mundo. E as meninas terem vencido dá uma esperança, sabe? De que podem vir coisas boas, né? Logo temos Copa. E eu acho que a gente tem que apoiar. Nós mulheres temos que estar presentes nesses espaços, porque hoje em dia não existe mais motivo pra gente estar segmentando, sabe? Pra mim, a Edna é um dos melhores árbitros, no caso, entre parênteses, árbitras, né? Mas melhores pessoas, membro aqui de arbitragem do Brasil, é de lá.
Uma boa. E se cita pouco, porque muita gente ainda tem um preconceitozinho um pouco velado. Ai, vamos falar, eu já vi várias vezes, quem que vai apitar o Grenal? Ai, vai ser aquele, vai ser aquele, vai ser aquele. Eu nunca ouvi ninguém falar, por que não a Edna? Edna, né? Por que não a Edna? Não, a bandeirinha aqui de Joaçaba, aqui que é de Mourão Chapecó, né? Tá em todos os jogos a auxiliar agora a BAC. Não escapou o nome, minha amiga, perdão. Tá em todos os jogos importantes, principais. Eu acho que, querendo ou não, a gente tem um certo preconceito que ele tá um pouco velado, sabe? Você não vai chegar e vai falar, ela é ruim porque ela é mulher. Mas a gente já vem com aquele pensamento de que ela vai ser ruim porque ela é mulher, né? Pode não ser externalizado, mas aí a gente inventa outros adjetivos, né? Adjetivos pejorativos ali pra tá falando que é ruim. E agora eu vou fazer uma pegadinha, continuar uma armadilha, assim, que tu não queria falar muito nisso, mas nós temos que ter uma polêmica também. Aliás, gente, estou aqui com a Angélica Albuquerque, jornalista, ela é a assessora de imprensa e de comunicação do Concórdia Atlético Clube. Agradecer mais uma vez, muito obrigado também pela audiência de vocês. Ainda continuando a mulher do futebol, eu vou dizer mais uma vez, tá? Não é gracinha da minha parte. Eu gosto da narração feminina. Evidentemente que, como a masculina, também a feminina, e isso é bom exatamente para não apartar, porque se querem entrar e entra e tem que entrar em todos os segmentos, tem que saber disso, né? Tem algumas mulheres que eu prefiro narrando o jogo, tem umas que não, assim como homens também. Assim como tem gente que gosta que o Herter narra futebol na rural, que o Feijó narra futebol na rural, ou o Serginho, enfim e tal. Eu gosto de narração mulher. Eu acho que é bem essa linha mesmo do que tu falou. A gente vai ter gente boa em todos os lugares, a gente vai ter gente ruim em todos os lugares. O que não dá é pra gente justificar que a pessoa é ruim por causa do gênero dela, sabe? Eu sempre falo, dar nome aos bois, dizer que o sino da matriz deu uma desconcentrada. 18 horas da sexta-feira, dia 11 de abril, tá? Que nós estamos gravando nesse horário, mas depois a gente logo coloca no ar aí e fica pra sempre. Né? Mas eu acho que é meio que essa ideia, sabe? Às vezes as pessoas, ela é ruim, ela não narra bem, ela não comenta bem, ela não reporta bem, mas é um problema profissional, não é um problema da pessoa, não é um problema do gênero, e todas essas coisas podem ser aperfeiçoadas. Mas tu se saiu bem, tu não respondeu. Tu não quer responder, né? Não, vamos deixar assim. Não, mas é que esse é o meu pensamento, assim, como você falou, vai ter momentos que eu vou preferir que seja um homem narrando e vai ter momentos que eu vou preferir que seja uma mulher. Vai depender da pessoa, né? Então, depende muito também. Ou do jogo também, às vezes um futebol feminino... Pra mim, futebol feminino, Angélica Albuquerque, acho que deveria ser o quadro inteiro de repórter, comentarista, narrador, todo feminino. Então tá. Você vai fazer o que depois de formada? Vai querer ir numa dessas linhas? Arbitragem, comentarista, narradora, técnica? Vai continuar trabalhando em assessoria? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu gosto muito de trabalhar com assessoria, eu gosto da área. Mas eu também gosto muito do rádio, eu gosto muito da TV, mas o rádio eu tenho um coraçãozinho, assim, meu coração acho que ele bate um pouquinho diferente quando o assunto é rádio, por algo, um pouco de herança de família, um pouco também pelo que eu cresci vendo e tudo mais, então eu gosto muito do rádio. Eu te colocaria ontem, se eu tivesse poder, de comentarista ou repórter em rádio. Sim, eu fiz isto em termos de ajudar a entrar na crônica esportiva. A Divaleia Casagrande foi minha repórter em transmissões de campeonato interiorano, e a Ana Paula Roncalho também foi minha repórter. Abraço pra elas. Inclusive teve um jogo decisivo de interiorano lá na comunidade de Pinhal, que ambas foram repórteres, uma de cada lado. Pinhal, que eu também tenho um carinho grande pela comunidade de Pinhal. Sim, e eu não teria, pelo que eu conheço de ti, nem tanto, mas que eu já conheço, não teria receio nenhum de já te contratar como uma cronista esportiva. Eu acredito que se um dia eu tivesse a oportunidade, eu gostaria muito de trabalhar com isso também, até porque essa experiência em assessoria faz com que a gente entenda um pouquinho o processo de dentro de um clube, que eu acho que também seria algo que acrescentaria muito se eu estivesse do outro lado. Eu só falei que eu gostaria, mas não vou fazer, porque eu não tenho não depende mais de mim, né? Não acredito. Inclusive eu tô sendo pouco calado nas últimas jornadas, enfim. Então hoje eu sou terceirizado, né? Então, mas as pessoas vão ter
te enxergar como já te Sim, enxergar. se eu tivesse a oportunidade, se um dia eu tiver a oportunidade, eu com certeza abraçaria. Mas enquanto essa oportunidade não chega, a gente vai construindo uma trajetória legal no Concorde, a gente vai conquistando coisas, a gente vai aprendendo todo dia. Olha aí, enquanto tá falando, tá vindo na cabeça aqui. Tá vindo aí a TV Concórdia, né? Eu até vou fazer o esporte do meio-dia. E eu não vou poder fazer sempre, eu vou apontar teu nome lá pra fazer o esporte do... Eu, com certeza. Só não pode puxar pro Concórdia, né? Desses me... Não, brincadeira. Claro que essa questão da gente ser identificado com um time vai pesar sempre, né? Sempre. Mas a gente sabe sempre ter uma certa... É que tu tá estudando também pra ser profissional. Sim, exatamente. Né? Eu me formo no final do ano. Pra ser profissional. E se eu tiver oportunidade, vou abraçar, com certeza, né? E como eu já abracei várias outras oportunidades que não foram na área de esporte, já trabalhei com várias outras coisas também. E vou aprendendo, até porque eu completo 22 anos agora em maio, então eu ainda me considero muito nova. Eu acredito que eu tenho muito para explorar, muito para conhecer e muito para aprender também. Bom, 22 anos. Quando você falou que estava vindo aqui pro nosso estúdio de carro, eu pensei, tá, mas como assim se a polícia pegar ela? Não, gente. Como é que vai dirigir com 16? Não, eu sei que engano. Eu tenho uma cara de ser um pouco mais nova, uma estatura um pouco baixa. Mas já tá velhinha, né? Já tá. Vamos lá. Falar um pouquinho bem rápido de outras coisas do futebol. Você pode dizer qual é o teu time de coração? Ou fica ruim por ser assessora do Concórdia? O meu time de coração é o Concórdia, mas o time que eu time. cresci torcendo, que eu aprendi a torcer com meu pai, não tem problema. Vamos falar junto no 3, atenção. 1, 2, o Grêmio! Eu não sabia. Sim. Olha só. Eu aprendi a torcer com meu pai, meu gosto por futebol surgiu por conta disso, eu não tenho problema nenhum em revelar. Hoje, claro, eu trabalho no Concórdia, meu coração sempre vai bater muito forte por isso. Eu acho que estando dentro do clube ou fora do clube, né, eu já criei minha identificação antes de estar no clube, já explorei, assim, muita coisa. Mas ninguém vai te condenar por isso, sabe, porque tem gente que tá ali dentro do clube que diz qual é o time dele. O pessoal do clube sabe também. Assim. Mas como eu falo, hoje em dia o meu foco é o Concórdia, meu coração bate pelo Concórdia, mas eu cresci sendo gremista, eu aprendi a ser mas dá gremista pra com meu sentir pai. nas redes sociais tua vertentezinha. Eu gosto muito. Eu no Twitter, geralmente, né? No X hoje em dia, eu comento alguma coisa, tipo, esse time tá ruim. Seleção brasileira, tu tá acompanhando? Tu perde o sono com a seleção? Não, eu não perco. Eu assisto. É? Eu assisto os jogos da seleção brasileira, eu gosto, né? Apesar de não ser muito... Nos últimos tempos a gente não tá tendo muitas alegrias com a seleção brasileira. Nada. Mas eu gosto de estar por dentro pra estar acompanhando, sabe? Eu não tô dizendo que eu não gosto, só tô dizendo, pra mim é um ciclo nesse momento. Se o jogo é 10 da noite, eu não titubei de ir pra cama e no outro dia ver o resultado, tá? Sim. Vamos lá. Violência no futebol, a gravação é na sexta aqui, tá, gente? E na quinta-feira nós tínhamos 2 casos aí de Conmebol, né? Nas competições de Conmebol. Jogo do Inter em Porto Alegre, entre eles, os torcedores do Atlético Nacional da Colômbia brigaram e um faleceu e o outro está hospitalizado. E no jogo no Chile, Colo-Colo e Fortaleza também, se não estou enganado, 2 mortes. 2 menores de idade, se eu não me engano. Inclusive esse jogo está sob ele vai pra análise agora, vai pro tribunal e aí eles... Para nós fecharmos então no último minuto um comentário teu sobre isso, vamos dizer que tu pegou agora uma batata quente aqui, ó, o Feijó desmaiou lá na televisão, tu tava por lá, vem cá mocinha, vem cá Angélica, 1 minuto de comentário, fala aí. Pra falar sobre esse caso... No ar, vai! É inadmissível, né? Violência no futebol não é legal, posso parecer estar falando óbvio, mas isso não é futebol. Eu não vou entrar em mérito do que aconteceu, se foi confronto com a polícia, se foi briga com a polícia, se foi a polícia entre eles, assim, apesar que a gente acompanhou as notícias, a gente viu o que aconteceu e a gente no papel de jornalista tem que narrar os fatos, né? A gente tem que contar a história pro nosso ouvinte, mas a gente tá em 2025, a gente não tem, futebol não tem mais espaço para isso. Não é o caso, eu acredito que essas pessoas talvez não foram lá para brigar, mas futebol... eu já acho que é o caso. Tu acha que foi pra brigar? Não sei, que o fato de serem de menor... Olha o Atlético Nacional da Colômbia. Já voltou do desmaio, tá? Olha o futebol. Olha só, eram 1.000 torcedores aproximadamente do Atlético Nacional da Colômbia no Beira-Rio.
e eram duas torcidas diferentes. Eles já estavam, como dizia minha avó, que faleceu ano passado, se dibicando já. Que eu acho que era entre duas torcidas deles. Entre duas deles. Tem essas questões Mas enfim, Angélica, você quer dizer assim, isso afasta a gente, né? Isso afasta as pessoas de bem. Afasta a pessoa de bem, afasta as famílias. O pai vai pensar 2 vezes antes de levar uma criança pro estádio. A gente pode pegar um exemplo aqui, né? Não é o caso, mas se acontecesse alguma coisa mais violenta aqui em Concórdia, o pai não ia levar o filho pro estádio, não ia levar ele pro Domingos Machado de Lima. Quem sabe era um torcedor a menos que a gente ia ter pro futuro. Então, uma pessoa que criasse uma identificação com o clube. Eu às vezes fico assim, pasmo com... Mas é um pouco complicado esse comentário, mas vendo na televisão bebês no estádio, aí o pai na hora do gol levanta o bebê tá dormindo, se acorda, tem que dar tempo ao tempo também, né? Porque a violência tá aí. Posso aproveitar? Não, eu primeiro quero aproveitar uma coisa, eu vou levantar aqui porque eu tenho que pegar. Olha aqui, ó. São irmãs? Não são. Te apresento a Nininha, tá? Legal. Mas o cabelo... o cabelo só a cor diferente. Por favor, então... Então eu quero aproveitar, fazer um convite. Amanhã, às 15 horas, a gente vai amanhã, atenção, pra quem assistir depois. Sábado, dia 12. Isso. Amanhã, às 15 horas. Sábado, dia 12. No Domingos Machado de Lima, a gente vai ter a estreia do Sub-20 em casa, contra o Brusque. A entrada é 1 kg de alimento, o bar vai estar aberto. Então, assim, se você tiver... vamos lá, um programa diferente para esse sábado de tarde, compareça, conheça os nossos meninos, né? Que com certeza eles vão dar bons frutos pro futuro do Concórdia. Então é um convite também para quem tá ouvindo, que puder estar amanhã no estádio, vai ser bem bacana. Tá certo. Sábado, então, dia 12. Isso, 12 de abril, 15 horas. A entrada 1 kg de alimento não perecível. 1 kg de alimento não perecível. Olha só, passou rápido, 26 minutos. Muito obrigado, tá bom? Será convidada para outros momentos aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.